Boa noite! Hoje começamos o livro de Atos. Todos os livros da Bíblia são muito importantes, mas na minha opinião, o livro de Atos é um dos mais importantes de toda a Bíblia. Mesmo que Lucas não se apresenta como o autor do livro de Atos, acredita-se que o livro é a continuação do Evangelho de Lucas. O Evangelho mostra o que Jesus começou a fazer. Atos mostra o que o Espírito Santo começou a fazer e pode continuar fazendo nas nossas vidas hoje, porque nós somos chamados para trazer o reino de Deus aqui para a terra. O versículo 8 do capítulo em especial é o resumo do livro inteiro. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia! O capítulo 1 em si é a preparação do capítulo 2. Que contém alguns dos versículos mais importantes de toda a Bíblia e um dos acontecimentos mais importantes. Vamos ler os versículos de 1 a 5, Nova Versão Internacional, NVI. No meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer. Aqui é onde nós percebemos que pode ser que ele esteja falando sobre o Evangelho de Lucas. E a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava a respeito do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes estas ordens: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Lição: sem o Espírito Santo, não há missão eficaz. Precisamos estar cheios para fazer a obra de Deus. Continuando, versículos de 6 a 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o próprio Jesus, ele nos fala para não perdermos tempo. E às vezes nós perdemos muito tempo e energia pensando em quanto tempo vai demorar, quando que Jesus vai voltar, e até mesmo em áreas das nossas vidas. Quanto tempo vou ter que ficar nesse trabalho? Quanto tempo até ser promovido? Quanto tempo com esse marido sem se converter? Quanto tempo? Coisas que não podemos controlar. E não temos nem energia, nem tempo para cuidar de coisas que só cabe a nós fazermos. Mas nos falta tempo e energia, pois estamos preocupados com coisas que não podemos controlar. Por exemplo, não sabemos quando Jesus vai voltar, mas sabemos que podemos morrer no próximo segundo. Então, deveríamos ter a certeza de que estamos cheios e transbordantes do Espírito Santo todos os segundos de nossa vida. Aproveitar a vida ao máximo, viver como se ele fosse voltar hoje. No trabalho, você talvez pode sair do trabalho que está, procurar outro enquanto tem o trabalho para garantir que você sempre vai estar trabalhando. Você pode fazer cursos, melhorar, ser uma das melhores profissionais na sua área. Assim, as oportunidades vão te seguir, em vez de que você precise de esperar por essas oportunidades. Você não pode controlar se o seu chefe vai te dar uma promoção, mas você pode fazer o que está no seu controle. Quanto ao marido, você não pode o converter e, às vezes, o muito falar pode até o afastá-lo, mas você pode se tornar a melhor esposa do mundo. Você pode encher o tanque de seu esposo. Você pode aprender como lidar com ele. Você pode mudar as coisas ao seu redor se mudando. A prioridade não é saber quando Deus fará algo, quando algo vai acontecer, mas sim cumprir a missão. A boa obra que comecei em vós, ela há de aperfeiçoar até a vinda de Cristo Jesus.
Também podemos ver que nesse versículo existe um processo. Começa em Jerusalém, vai para a Judéia e depois aos confins da terra. Não vamos pular etapas, porque em tudo na vida existe um processo e existe um propósito nesse processo. Então, passe com alegria cada processo da sua vida. Continuando, versículos 9 ao 11. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma que o viram subir. Então quer dizer, todos os olhos o verão. Então podemos ver que é certo. Jesus está vivo, ele reina, ele voltará. Então nós podemos ter esperança, mas também temos responsabilidade como igreja. Vamos continuar no versículo 12 ao 14. Então eles voltaram a Jerusalém, desde o monte chamado de Oliveiras, cuja distância da cidade é de uma caminhada de sábado. Caminharam todo sábado, gente. Às vezes o caminho não é fácil, mas a obediência sempre compensa. Quando chegaram, subiram ao seu aposento, onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se dedicavam unânimes à oração, com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, de Jesus, gente. Grandes derramamentos começam com a obediência, né? Eles tiveram que obedecer, percorrer um caminho de um dia de sábado. A união da igreja, todos unânimes, homens e mulheres, e com a oração perseverante até que aconteça. Muitas vezes as pessoas se perguntam até quando que eu preciso de orar por essa situação? E aqui está a resposta. Até que aconteça. Fiquem em Jerusalém até que o Espírito desça sobre vocês. Então, isso serve para tudo na nossa vida. Precisamos de orar pelas nossas bênçãos, acreditar que já recebemos e orar até que aconteça. Vamos continuar a leitura do versículo 15 até o final, versículo 26. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Gente, eu quero abrir um parênteses aqui, porque Judas não foi escolhido para fazer isso que ele fez. Já estava escrito que alguém faria isso, mas em momento nenhum tinha o nome de Judas, né? Então, eu acredito que todos poderiam, qualquer um dos discípulos poderia ser o traidor, né? Pelo que estava escrito, qualquer um deles poderia ser. Mas Satanás conseguiu encher o coração de Judas. E claro, por Judas já estar trabalhando com dinheiro, né? Seria o alvo mais fácil, né? Porque a gente tem que tomar cuidado quanto ao dinheiro, porque ele nunca pode tomar o lugar de Deus. A nossa confiança sempre tem que estar em Deus e não no dinheiro, porque senão a gente serve a Mamon ao invés de servir a Deus. E foi o que aconteceu com Judas. Mas já estava escrito que ele seria traído e seria comprado um terreno. Vamos continuar, que está escrito aqui. E foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Ora, com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Quantas pessoas que você viram, né, cair de cabeça, se não fosse uma queda muito alta, né, que isso teria acontecido. Então foi algo sobrenatural. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a se chamar Alcedama, isto é, campo de sangue. Prosseguiu Pedro:
Está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu ofício. Então, já estava escrito que ele teria ofício, né? Estaria fazendo a obra de Deus. E também sobre o terreno, mas não estava escrito específico que seria Judas. Então, isso para a gente é uma lição, né? Que mesmo a gente sendo discípulos, né, de Deus, a gente ainda pode ser usado pelo inimigo. Por isso precisamos estar vigilantes em oração o tempo todo. Pedro, uma vez, Jesus mandou Satanás calar a boca e era Pedro falando. Então, vigiai e orai. Portanto, é necessário que escolhamos uns dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi elevado entre nós às alturas. Aqui eles usaram a razão. Seria mais fácil, né, pegar uma pessoa que já estava na caminhada, porque eles não precisam de ensinar para ele a ser discípulo de Jesus, ele já é. E um deles seja conosco testemunho da sua ressurreição. Então, indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 escolheste para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então, lançaram sorte e a sorte caiu sobre Matias. Então, eles usaram a razão, fizeram uma oração e eles lançaram sorte. Por que eles fizeram isso? Porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. Então, hoje, muita gente da igreja vai lançar sorte, orar, lançar sorte, abrir Bíblia. Mas você já tem o Espírito Santo. Se você não tiver, busque o Espírito Santo. Porque Deus vai responder dentro de você pelo Espírito Santo. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. O que podemos aprender, né? Que Deus quase sempre restaura o que foi perdido. Eles perderam Judas e Deus restaurou com Matias. Aplicações para a sua vida. Vamos refletir? Você tem perseverado em oração? Você tem sido obediente? Você está cheio do Espírito Santo? Está transbordando o seu fruto, o fruto do Espírito Santo? Como que está a sua vida? Pare, reflita, porque nós somos chamados a viver como a igreja de Atos. Atos 1 nos ensina que, antes de poder, existe um tempo de plantar, de esperar, um processo. Antes de expansão, a oração. Antes da missão, a preparo com ação. Eles não ficaram apenas esperando. Eles obedeceram, eles tiveram que caminhar, eles tiveram que passar por um processo, uma caminhada de um dia inteiro de sábado. E depois eles se juntaram unânimes como igreja. E ali eles oraram, até que receberam. A igreja só começou a impactar o mundo após estarem cheios. Então vamos nos encher, gente. Amanhã eu libero Atos 2. Beijos e boa noite.